bom? Você já parou para pensar por que é tão importante para nós sentirmos o cheiro das coisas? E por que é tão bom quando a gente sente algum cheiro? Pense o seguinte, quando você sente um cheiro daquela comida que você gosta bastante, ou quando você sente o cheiro do perfume do seu pai, da sua mãe, isso não é muito legal? Isso não é muito importante? Isso não te traz uma sensação muito boa? É porque os nossos sentidos, eles estão ligados diretamente ao nosso cérebro. E eles são muito importantes, porque é através dos nossos sentidos que nós conhecemos o ambiente e que nós percebemos o ambiente que está ao nosso redor. E hoje eu quero conversar com vocês especificamente sobre dois sentidos. Os sentidos de olfato e o sentido do paladar. Lembrando que nós, seres humanos, nós temos 5 sentidos. Tato, audição, visão, olfato e paladar. Então, nós vamos conversar hoje sobre 2 deles. Mas por que conversar sobre o paladar e o olfato no mesmo vídeo? Por que conversar justamente sobre esses dois? Porque eles estão intimamente ligados. Tanto o olfato quanto o paladar, eles captam as partículas que estão no ambiente de várias substâncias químicas e identificam elas através de quimiorreceptores que a gente tem tanto na língua quanto nos pelos do nariz. E é através desses quimiorreceptores que o nosso olfato e o nosso paladar reconhece o cheiro das coisas e o sabor delas também. E para ajudar na nossa aula de hoje, eu estou aqui com meu amigo Genésio. E ele está aqui para me ajudar nessa explicação sobre o olfato e o paladar. Então, o primeiro sentido que a gente vai falar é o sentido do olfato. Quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, isso quer dizer que várias partículas e substâncias químicas estão no ar. Essas partículas e substâncias químicas são captadas pelos pelinhos que a gente tem no nosso nariz e elas são identificadas. E esses quimiorreceptores que fazem essa ligação enviam impulsos nervosos para o nosso cérebro, que interpretam então o cheiro que nós sentimos como uma sensação. Então nós conseguimos identificar esse cheiro como sendo bom, como sendo ruim. É aí que a gente tem então que o olfato e paladar eles estão relacionados. Você com certeza já deve ter ficado gripado alguma vez na vida. E quando a gente fica gripado, a gente não consegue sentir o gosto das coisas. Por quê? Porque o nosso nariz fica trancado. E com o nosso nariz trancado, a gente não consegue sentir cheiro de nada. Por quê? Porque os nossos quimiorreceptores que tem no nariz, eles ficam bloqueados. Então, quando a gente está com o nariz tampado, além de não sentir o cheiro, a gente não sente o sabor. Mas o que será que tem a ver o trancar o nariz com o sabor das coisas? É porque o nosso paladar está diretamente associado ao nosso sentido do olfato. Enquanto que no paladar a gente consegue reconhecer apenas 5 sabores diferentes, que são doce, salgado, azedo, amargo e umami, que eu já vou falar sobre eles, o nosso nariz, ele consegue perceber mais de 20 mil tipos de cheiros ou odores diferentes. Então, quando a gente está comendo, a gente está mastigando, esses odores, eles aumentam. As moléculas químicas dos alimentos, quando a gente vai mordendo eles, triturando na nossa boca, vão liberando novos odores. Esses odores, eles são percebidos pelo nosso nariz, que associam eles como o gosto das coisas. Então, por exemplo, assim, ó, se você fizer, por exemplo, a seguinte experiência, você pegar uma bala, trancar o seu nariz, colocar a bala na boca e chupar ela. Você vai sentir um gosto doce da bala, mas você não vai sentir o sabor que ela tem. Então, uma coisa é o gosto e outra coisa é o sabor. São coisas diferentes. Então, a gente vai sentir esse gosto doce na nossa boca, a gente vai saber que é algo doce, mas a gente não vai saber o sabor que é essa bala. Então, por isso que quando a gente fica gripado ou o nariz está trancado, a gente não consegue sentir direito o sabor das coisas. Porque o nosso nariz não está recebendo os estímulos quimiorreceptores que a nossa boca recebe durante esse processo de alimentação, de mastigação. E isso tudo acontece porque justamente nosso sentido do olfato está ligado ao sentido do paladar. Como é que a gente sabe, então, como é que a gente reconhece o sabor das coisas também? Porque a gente tem o que a gente chama de memória olfativa e memória gustativa. A memória olfativa está associada justamente aos odores que a gente sente. Então, por isso que muitas vezes
Você sente aquele cheirinho de café e você lembra da casa da sua avó, ou você sente o cheirinho de um bolo assando e você lembra da sua mãe, ou você sente o cheiro de algum perfume e lembra de alguém, porque esse odor está associado à sua memória olfativa. E a gente tem também a nossa memória gustativa, que faz lembrar, que nos faz reconhecer que um alimento é aquele alimento. Você pode fazer uma experiência, por exemplo. Você pode pegar algum alimento e colocar na boca de alguém, com essa pessoa de olhos fechados, ou você pode pedir para alguém fazer isso com você, e você ter que reconhecer este alimento, qual que ele é. Você vai conseguir reconhecer ele mesmo de olhos fechados, porque você tem uma memória gustativa, que te faz lembrar justamente que alimento que é aquele. Agora, falando mais especificamente do sentido do olfato, dentro do nosso nariz, como eu tinha falado antes para vocês, a gente tem esses quimiorreceptores nasais, que eles vão receber esses estímulos que estão no ambiente, que estão no ar, e vão interpretar eles através de impulsos nervosos que são enviados para o nosso cérebro, que é o centro de comando do nosso corpo. O nosso epitélio olfativo, ele tem aproximadamente aí 20 milhões de células, e cada uma dessas células tem 6 pelos olfativos, que a gente chama. Mas os cachorros, por exemplo, eles têm 100 milhões de células, e cada uma dessas células tem 10 pelos olfativos. Então, por isso que os cachorros conseguem distinguir os odores muito melhor do que nós. Então, essa é só uma curiosidade para você saber aí por que os cachorros conseguem sentir o teu cheiro de longe. Você tá longe de casa e ainda eles já sabem que você tá chegando. É porque eles têm um bom sentido de olfato e também uma boa audição. E sobre o sentido do paladar, professora? Bom, quando a gente mastiga alguma coisa, que a gente coloca um alimento na boca, a gente começa a mastigar ele. E esse processo da mastigação vai dissolver este alimento, que vai dar sabor a ele. Então, na nossa língua, a gente tem estruturas que a gente chama de botões gustativos. Esses botões gustativos estão localizados nas papilas da nossa língua. O que são as papilas da língua? São aquelas pequenas estruturas, saliênciazinhas que a gente tem na língua. Então, naquelas saliências são as papilas, lá estão localizados os botões gustativos. É nos botões gustativos que os quimiorreceptores vão atuar para interpretar qual é o alimento, para a gente entender qual é o gosto, qual é o sabor daquele alimento. Então, esses botões gustativos, ao entrar em contato com o alimento, vão enviar impulsos, mensagens para o cérebro, que vão interpretar eles. E isso é o que vai gerar o nosso paladar. Atualmente, a gente tem descritos 5 sabores para os alimentos, que são o salgado, o doce, o amargo, o azedo e o umami. O umami, ele é pouco conhecido. Ele foi reconhecido como sendo realmente um 5º sabor não faz muito tempo. Mas o chinês e o japonês já conhecem esse sabor faz muito tempo. Você deve estar se perguntando como é que eu sei qual é o gosto do umami. Bom, o umami ele está presente em alimentos que têm ácido glutâmico. Quais alimentos têm ácido glutâmico? Vários. Alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal, como carnes e leite. Se você quer fazer uma experiência para saber qual é o gosto do umami, eu vou dizer para você fazer a seguinte experiência. Você pega um pedaço de tomate, sem sal, sem tempero nenhum, e coloca na sua boca e você vai, de olhos fechados, mastigar ele devagar. Quando você começa a mastigar o tomate, primeiro você vai sentir um gosto aí meio azedinho ali, depois um gosto meio adocicado, e por fim, bem no finzinho do tomate, você vai sentir esse gosto, que é o gosto do ácido glutâmico, que é o sabor umami, esse sabor que a gente parece dizer que é sabor de nada. Ah, que ótimo, os cachorros começaram a latir bem agora. Outra forma de testar o sabor umami é pegando um pedacinho de queijo provolone, por exemplo, e também comendo ele e sentindo o gosto de olho fechado até o final. O umami é uma palavra japonesa e significa saboroso ou delicioso. E é um sabor que é muito apreciado nesses países da Ásia. Então lá eles conhecem bastante o que é esse sabor umami. Ele não é tão descrito aqui no Brasil, até fizeram há um tempo atrás um molho, um tipo de tempero que é para ter esse sabor umami para as pessoas se familiarizarem mais, mas não é algo necessário. A gente tem que aprender a comer os alimentos, comer corretamente e apreciar eles.
sem colocar muito sal, sem colocar muito açúcar neles, comer os alimentos mais in natura. Daí a gente vai começar a se familiarizar com esse quinto sabor, que é o sabor umami. Além disso tudo que eu falei para vocês, a nossa língua também tem receptores táteis. E esses receptores táteis permitem distinguir o sabor, a textura dos alimentos. Então, se alguém colocar uma maçã na sua boca e pedir para você morder, além de saber que é uma maçã por conta do sabor, você vai saber que é uma maçã por conta da textura desse alimento. Até se você estiver com o nariz trancado, fechado porque está gripado, talvez você vai conseguir distinguir a textura desse alimento justamente por conta dos receptores táteis que você tem na sua língua. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o sentido do olfato e do paladar. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula com a Prof. Bill.